Fala, meus queridos, beleza? Hoje nós vamos falar sobre tabela periódica e no final aquele incrível resumo para você, tá joia? Beleza? Então vai acompanhando aí, não perde um lance, hein? Ó, se desligue do mundo em volta, preste atenção só no Joe aqui, beleza? Não esquece, deixe seus comentários aí nas dúvidas, tá bom? Que depois o Joe responde. Tabela periódica. Bom, então, os 118 elementos químicos, eles estão dispostos, eles estão arranjados, agrupados na tabela periódica em ordem crescente de número atômico, formando linhas e colunas, tá? E como a gente já sabe, as linhas são os períodos, linhas. As colunas são as famílias ou grupos, tá bom? Então, aqui os apresento a tabela periódica, vocês estão vendo aí. Ela tem alguns números e os símbolos, tá? Que significam umas coisas muito importantes. Então nós vamos ver. Primeiro, aquele número que fica em cima, isso pode variar, toma cuidado, presta atenção. Quando você vai escrever o símbolo de um elemento químico, o número atômico é embaixo. Porém, toma cuidado, na tabela periódica, na maioria das tabelas periódicas, o número atômico vem representado em cima, tá? Ai, professor, mas eu vou ficar com dúvida. Não, ó, presta atenção, para não ter dúvida. Gente, normalmente são dois números que aparecem, tá? O número atômico e o número de massa. Então vamos lá, para não ter dúvida, o número atômico é sempre o menor. Então, aparece um elemento químico lá com 10 e outro número 20. Qual é o número atômico? Responde aí. O 10, que é o menor. O 20 é o número de massa. Aqui, por exemplo, o lítio tem número atômico 3, tá? O número de massa dele pode variar 6 ou 7, mas é maior. Então, o número de massa é sempre maior. Por quê? Porque o número de massa é a soma do número de nêutrons e o número atômico, que é o número de prótons. Então, o número de massa é uma soma. O número atômico é um único número. Então, por isso que ele é menor. Tá joia? Então, ó, número atômico. Depois, o símbolo, né, que normalmente são duas letras, uma maiúscula e a segunda minúscula. Às vezes é uma só, tá? Uma letra maiúscula só. E o nome. Vem escrito o nome embaixo também do elemento, tá? Bom, e aí você tem o número de massa que normalmente na tabela, quando esse número é representado, ele é com vírgula, é um número quebrado, tá bom? Então vamos lá, os períodos, que são as linhas, né? Então nós temos período 1, tá? Que aí é só o hidrogênio e o hélio. E o segundo período, que é o lítio, berílio. Aí tem boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio, tá? Então, segundo período é a segunda linha. Terceiro período, terceira linha, quarto, quinto, sexto e sétimo período. Ou seja, a tabela periódica tem 7 linhas, ok? Ah, professor, mas eu tô vendo aí, tem 2 linhas abaixo da tabela em azul. Elas estão abaixo só para que a tabela não fique muito comprida, enorme, nem acabei aqui nesse vídeo, tá? Mas essas linhas, elas na verdade não estão abaixo, tá? São 2 períodos que representam famílias dos lantanídeos e actinídeos. Eu vou falar isso depois. Mas elas estariam ali, ó, aqui, ó, eles estariam aqui, tá? Então, essas 2 linhas não são aqui. Na verdade, ela é no sexto período e no sétimo período, tá? Então, aqui, ó, sexto período e sétimo período. Ai, professor, entendi. Que bom, se não entendeu, depois deixa os comentários aí, tá? Manda pra mim que eu respondo todos. Ah, tá certo. Então, vamos lá, continuando. Vocês estão vendo bem meu laser aí, né? Bom, agora os grupos ou famílias. Grupos ou famílias. Vamos ver. Ai, professor, eu gosto muito da minha família. Então, os grupos e famílias. Olha lá.
São as colunas, né? Opa, então aqui, ó. Numeração antiga, tá? 1A era assim escrito, ou assim. Hoje em dia, algumas ainda representam assim, mas não é a atualizada, não é a atual. A numeração atual é o seguinte: você tem família 1 ou grupo 1, aqui, ó, tá? Do hélio, do lítio, do sódio, tá? Hoje li na cama Robson Crusoe francês. Ai, professor, eu preciso ficar decorando. Não, não precisa mais ficar decorando, tá? A tabela, ela existe para você consultá-la. No vestibular, em uma prova, vocês vão consultar a tabela, beleza? Não precisa ficar decorando tudo. Por isso que eu nem vou ficar falando aqui muitas frasezinhas, macete para decorar, porque não precisa, tá? Então, grupo 1, tá certo? Você tem aqui que nós vamos ver depois os nomes, tá? O grupo 2, ou 2A, como era representado. E aí depois você tem 3B, tá? Ou simplesmente 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, ó. Tomar cuidado aqui, que o 8, 9 e 10, na verdade, eles são uma única família, tá? Seriam todos, o ferro, o cobalto e o níquel aqui, ó, seriam todos da mesma família, tá certo? Que eles estão em 3 colunas, mas representam a família 8B, tá? E depois nós temos 1B ou 11, 2B ou 12. Tá vendo? É estranho, né? Começou aqui 1B, 2B, aí depois que vem aqui 3B, tá? É só uma forma, uma representação. Tudo bem? Que aqui acabaria no 10, tá certo? Mas, ou no 8, né? Na família 8B. Mas, nessa nova numeração, ó, 10, 11, 12. E aí depois segue, ó, 3A ou 13, né? 14, 15, 16, 17 e 18. Vocês podem encontrar, às vezes, também chamada de 0, beleza? Então, toma cuidado com isso, tá? Que é a família, uma das mais famosas aí da tabela, né? Que é a família dos gases nobres, beleza? Bom, então, os períodos aí, né? Que são as 7 linhas horizontais, correspondem às 7 camadas eletrônicas. Olha que interessante. Quando nós estudamos camadas dos átomos, nós vimos que os átomos têm até 7 camadas. E cada camada tinha uma quantidade de elétrons. Aqui nós exatamente correspondemos às 7 camadas dos átomos, tá? Com as 7 linhas da tabela periódica, tá? Então, os períodos, as linhas, correspondem às 7 camadas. Isso significa que, por exemplo, o potássio aqui, ó, potássio, número atômico 19, tá? O potássio, ele... professor, só fazer um parênteses aqui, rapidinho. Professor, não tá dando para enxergar direito os números da tabela, também não tem problema, tá bom? Isso daí nós vamos estudar posteriormente, beleza? Então, confia em mim, tem 19, aqui é o 19, o potássio, o número atômico dele, tá? Ele está no 4º período. Pera aí, professor. Então significa que ele tem 4 camadas? Isso, Joe. Muito bem, é isso mesmo. Então, se ele está no 4º período, na 4ª linha da tabela periódica, ele tem 4 camadas. O átomo de potássio tem 4 camadas. Professor, entendi. Então, por exemplo, aqui o chumbo, ele está no 6º período da tabela periódica. Então, ele tem 6 camadas. Exatamente. E assim por diante. Então, por exemplo, carbono. O carbono está no 2º período. Então, ele tem só 2 camadas, tá? É assim que nós representamos, então, é assim que correspondem as camadas, os períodos. Então, um átomo que está aqui, por exemplo, o titânio está na 4ª camada, no 4º período, desculpa, ele tem 4 camadas. Primeiro período representaria a primeira camada, K, lembra? K, L, M, N, O, P, Q, olha lá, ó, tá? Então, no primeiro período, tá? Que seria a camada K, nós temos 2 elementos. No 2º período, como eu já falei, tem 8 elementos. No 3º período,
aqui, ó, terceiro período é esse daqui, ó. Olha lá, nós temos 8 elementos também, tá? E no quarto período, aí nós temos 18, ó. Quarto período já pega essa linha aqui dos elementos de transição também, metais de transição, tá? Então, nós temos 18 elementos. E lembrando, então, como eu falei aqui em cima, ó, só voltando um pouquinho, a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, né? Então, assim, ó, número atômico 1, 2, aí vem aqui, ó, 3, 4, olha lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em um mesmo período, os números atômicos são crescentes, ó, 11, 12, aí vem aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É dessa forma que ele é organizado. Então, no quarto período, voltando aí, tá? No quarto período nós temos 18 elementos, certo? E no quinto período também temos os 18 elementos. Olha lá. Depois no sexto período, aí nós temos 32. Por quê? Lembra que eu falei, ó? Então esses também são elementos que estão no sexto período. Lembra que eu falei, tá? Por isso que nós temos 32 elementos. E no sétimo período também teremos 32 elementos. Então vamos lá, seguindo, ó. Número do período corresponde a número de camadas do elemento. Já falamos, tá? Então, exemplo, o cloro, número atômico 17. Olha lá, ó. Observe que nós escrevemos, ó, o número atômico do cloro aqui embaixo, ó, tá? Que nós estamos escrevendo. Então, quando não está na tabela periódica, nós vamos escrever, tá? Então, o número atômico fica embaixo. Então, ó, o cloro, a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, ó, o cloro está no terceiro período da tabela periódica, tá? Como eu sei que ele está no terceiro período? Porque aqui terminou nesse número 3. Lembra? A distribuição eletrônica é de acordo com o diagrama de Linus Pauling, que nós já estudamos isso, tá? Então, se você não estudou, dá uma relembradinha lá, diagrama de Linus Pauling, tá? Distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling. Dá uma relembrada lá. Então, aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, tá? Então, ele está no terceiro período. Significa que o átomo de cloro tem 3 camadas, tá? O átomo de cloro tem 3 camadas. Outro exemplo, então, ó, paládio não é muito comum, mas olha lá, 46, número atômico 46, tá? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Lembrando que pelo diagrama, o 4s2 vem antes do 3d10, tá? Mas aqui, ó, 3d10 é da terceira camada. Aqui já é na quarta camada, certo? Aí 4p6, 5s2, 4d8. Olha lá, acabou em 4d8. Porém, antes de acabar, nós passamos pela quinta camada, o quinto período. Ou seja, o paládio está aqui, ó, no quinto período, olha lá, da tabela. Quinto período, ó, tá vendo? Metal de transição. Ele tem 5 camadas, tá? Aqui, o 4d8 veio depois do 5 por causa do diagrama de Linus Pauling. A distribuição eletrônica é feita em ordem crescente de energia, tá? Ou seja, o 4d8 tem mais energia do que o 5s2, tá bom? Então vamos lá, ó. Grupos ou famílias, tá? Nós temos 18 colunas.